Olha, a atriz global Alexia Deschamps, ela visitou ontem aqui a Rádio Saudades, a TVM, até porque ela é sobrinha aqui do nosso diretor Teodoro Manichem, da Marta, e acompanhada deles, ela não só falou sobre a sua visita, mas o que a trouxe aqui também, além do grau de parentesco aqui com a nossa diretoria, que é um assunto bastante grave relativo a animais e certas atividades que teriam se contra, que não práticas de atrocidades contra animais em plena faculdade de veterinária de Jaboticabal. É coisa muito grave. Então ela veio, inclusive, também para isso, para checar esta situação em Jaboticabal e despertar não só apenas o comentário dela, mas também de uma outra ativista importante que está acompanhando a isso tudo, que fará parte da nossa entrevista, a Adriana Cury. Antes, porém, a própria Alexia Deschamps falou da sua visita e sobre essa razão de ter vindo também aqui, sobre essa questão dos animais e maus tratos, enfim, práticas nada recomendadas que estariam sendo praticadas aqui. Pois bem, pessoal, Rádio Saudades e TVM hoje estão tendo o prazer e a honra de receber aqui a Alexia Deschamps, atriz, né? Tem uma ligação forte com o Matão, porque ela é parente, prima, né? Do Júlio Margem, também do Gustavo, também da Marina, sobrinha do Theo e também da Marta. Alexia, é um prazer recebê-la aqui, eu sei que você tá super atarefada, né? Tá com a agenda cheia, mas deu esse tempinho aqui para conversar, bater um papinho com a gente, né? Graças a Deus, eu vim ver a família, né? Que é uma família que eu tenho visto pouco, porque eu moro bem longe, mas agora eu tô feliz porque eu descobri que tem avião direto para cá, quase. Então agora, se Deus quiser, eu vou voltar mais, que eu moro no Rio de Janeiro, né? Para ver aí. Tá sempre em São Paulo, né? Tô sempre em São Paulo, mas para mim era ir para São Paulo para pegar carro e andar 5 horas, né? Eu demorei para entender que de São Paulo para cá tinha um avião também, né? Era possível, né? Nossa Senhora, demorei. Agora vai vir mais vezes, né? Descobrir essa ponte aí, né? Agora vamos vir mais, se Deus quiser, né? A Alexia está envolvida aí sempre esteve envolvida em questões humanitárias, né? Além da carreira de atriz. E você veio aqui para a região também, atrás de uma denúncia, né? Numa faculdade aqui bem perto da gente, a Unesp de Jaboticabal. O que estava rolando ali? Então, temos denúncias, temos provas, inclusive estão rolando processos, né, contra a faculdade, a Unesp, que estavam testando em animais, estavam usando animais na pós-graduação, eu acho, e o biotério estavam tendo práticas que realmente não são mais permitidas, não são éticas, né? Nós estamos lutando por um mundo melhor, eu acho que o mundo inteiro está caminhando, né, para a abolição animal. Hoje em dia você tem muitos métodos modernos, você não precisa mais testar, você não precisa estudar em animais vivos nada, sabe? A Inglaterra, a França já aboliram isso, aboliram animais em estudo, estão abolindo animais para testes de cosmético. Então nós aqui estamos lutando para isso e vamos conseguindo, porque é uma tendência mundial. Então a Unesp estava tendo lá no biotério e recebemos algumas denúncias e estávamos indo lá para conversar lá com o pessoal, conversar com os estudantes de muito bom grado de educação, de tudo, para a gente entender melhor. Mas soubemos, graças a Deus, que o biotério foi desativado graças às denúncias e que os animais foram dados todos para adoção e não estão sendo mais usados na faculdade. Eu assim espero que seja de verdade e a gente está de olho. Bom, vimos a Alexia Deschamps, né, que ela está envolvida, ela é uma ativista nos direitos animais, viu, Ronaldo? Dos direitos que são violados, né? Há uma ONG muito importante no estado de São Paulo, que é a FAOS, que é a Federação das Associações Organizadas da Sociedade Protetora dos Animais de São Paulo. E foi essa entidade que veio levantando essas denúncias contra a Faculdade de Medicina Veterinária de Jaboticabal. E ontem a Alexia veio aqui para Matão, né? E havia uma programação deles irem lá para Jaboticabal para fazer uma inspeção. Sorte, né, que lá foi fechado esse laboratório com animais vivos, né, chamado nos meios acadêmicos aí como biotério. E a Adriana Cury, que também é uma ativista da FAOS, está aqui com a gente agora para falar um pouco desse problema. E me parece, né, Adriana, que esse problema não é restrito apenas à Faculdade de Medicina Veterinária aqui de Jaboticabal, né? Bom dia. Bom dia, Estevão. Obrigada pelo convite e pela possibilidade de ser a voz dos animais. Sim, infelizmente isso é uma prática recorrente no Brasil, porque principalmente a Lei 9.605 não é respeitada e a sensibilidade moral
dos pesquisadores ainda não é o ponto fundamental da história das universidades. Agora, Adriana, me diga uma coisa, o que levou vocês, né, a fazer essa investigação, né, como que ela ocorreu? E me parece, conversando com vocês ontem, tem mais pessoas envolvidas, inclusive na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o que levou vocês a constatarem que havia ali condições precárias, né, condições de crueldade contra os animais? Primeiro porque a própria Unesp, em 2013, ela já tinha sido alvo de denúncias no Ministério Público. No final de 2015, nós acabamos recebendo relatos de alunos que foram publicados nas redes sociais. Então isso é muito bacana. Quando a gente expõe um problema para a sociedade também responde. E vários outros alunos, ex-colaboradores, ex-professores começaram a nos procurar para tratar desse tema, contando as barbáries que aconteciam dentro do CPPAR, que é o Centro de Pesquisa e Experimentação Animal dentro da Unesp Jaboticabal. E aí nós começamos a ouvir relatos de interesses comerciais, ou seja, quando o CPPAR ele era visitado por empresas contratadas e cadastradas para fazer os experimentos com os porcos, os cães, os gatos, eles simplesmente matavam e esvaziavam o necrotério, deixando tudo bonitinho para que isso não representasse nenhum entrave na negociação comercial. E assim, nós fomos recebendo mais provas, mais vídeos, mais fotos, e isso tudo acabou formando um acervo de provas para o Ministério Público e também para a delegacia. Então há um inquérito policial já com muitas páginas a respeito do tema. Corria até de 2013 para cá, isso? Sim, a nossa ação de fato da FAUS é de 2016, esse ano todo que nós chegamos a coletar tantas provas. E por que você acha que esse processo todo ficou assim, dormitando até então? Desde 2013 até agora? Por causa de 2013, sinceramente, nós não acompanhamos e, sinceramente, nem sabia dessas denúncias. Nós só fomos descobrir que já era a segunda vez, agora, quando nós entramos com os inquéritos novamente. Então, havia uma recorrência, então, das atrocidades, é isso? Sim, uma recorrência. Agora, Adriana, quais são, por exemplo, pelos relatos que vocês têm, eu estava vendo uma página que tem da FAUS, né? Que ali contra gatos, principalmente, havia ali uma espécie de choque, né, para forçá-los a ejacular. Isso é completamente fora, né, dos padrões científicos, né? Exatamente. Então é um método obsoleto que há décadas não é utilizado e no ano de 2016 ainda alunos acabam fazendo esse tipo de experimento simplesmente para ter uma intenção, que é um canal de publicação científica. Então, os experimentos em jabuticabal, eles têm esse principal prejuízo. Eles não têm relevância científica nenhuma, nem para a sociedade e nem para os animais. O único objetivo é a publicação científica. Então, os alunos fazem esse tipo de publicação com esse experimento, com esse gato sendo forçado a ejacular. Outro aluno faz o mesmo procedimento e outro aluno faz o mesmo procedimento. E o interessante disso tudo é que são publicações em canais pouco reconhecidos mundialmente, ou seja, milhares e milhares de animais são mortos para não provocar nenhum efeito positivo na sociedade, não há nenhuma relevância científica e simplesmente para uma publicação de interesse pessoal. Para ele ter um volume de publicação acadêmica, é isso? Volume de publicação acadêmica, simplesmente para isso. Só que eles ficam numa zona de conforto, né? Os pesquisadores e os professores, eles ocupam um lugar ímpar. Então, eles ficam numa zona de conforto porque eles não são questionados. Havia uma anuência, então. Havia uma anuência, então. Perdão? Havia uma anuência da coordenação, sei lá, de quem? O coordenador do CPPAR, sim, ele é o alvo principal, porque ele também tinha interesses comerciais pessoais nisso tudo. Quais são os interesses que vocês detectaram, Adriano? Esses interesses nós não detectamos, foi a própria polícia, então isso segue em investigação. Agora, Adriana, além dessa prática aí cruel contra os gatos, havia outras também, né?
Sim, o CBPAR ele é composto de vários biotérios. Animais de produção são os que mais sofrem também experimentos desnecessários e depois sendo assassinados. Como eles chamam de eutanásia, não. Eles são assassinados. Então, animais saudáveis são assassinados simplesmente para alunos praticarem como se mata animal. Veja, então há um desconforto moral da sociedade. Por isso que nós chegamos às investigações, ao Ministério Público, exatamente para demonstrar que isso é pouco moral, né, para não dizer absolutamente amoral. E como você também estava me dizendo, né, que essas práticas, né, hoje elas são possíveis de ser substituídas por métodos que não sacrifiquem os animais, né? Aí que está a violação da lei, né? Perfeito, porque um outro critério muito importante é que para a universidade, para o experimentador, eles sempre vão falar que eles estão certos, que isso é necessário e tudo mais. Porém, existe uma frase muito importante, não há imparcialidade na experimentação científica. Ou seja, aquele que está fazendo o experimento, ele sempre vai tentar justificar de alguma maneira que aquilo é importante. Só que, quando você lê os estudos e as publicações de jabuticabal, você vê, fizeram um teste e habitualmente eles trabalham com parasitose e toxicidade de medicamentos. Esse é o foco da Unesp Jabuticabal. Então, eles fazem um experimento com uma determinada raça de cachorros, então mata-se lá 100 cachorros da raça Beagle, daquela substância. E dali um mês eles falam, não, agora nós vamos testar essa substância em vira-latas. Então eles matam mais 100 cachorros vira-latas com a mesma substância. Veja, para nenhum efeito positivo, nem para os humanos e nem para os animais. Simplesmente para ter aquela tal publicação científica. Isso é desnecessário, é obsoleto. Eles não utilizam os métodos modernos e todas as universidades do mundo, inclusive a USP, que é referência nacional, ela já não usa mais esses procedimentos desde 1950, 1960. E a Unesp Jabuticabal e o coordenador do curso, no seu jaleco branco, ele tem a ousadia, ou teve a ousadia de afirmar que isso sim era necessário. Então eles vestem um jaleco branco, eles usam palavras técnicas difíceis e acham que eles têm a propriedade moral e científica de dizer que aquilo é legítimo. E a sociedade está dizendo que não, porque nós temos meios de comunicação, a internet é uma ferramenta importante e hoje a sociedade está cobrando que a lei seja colocada em prática. Adriana, agora tem a lei, tem a fiscalização da FAOS, da qual você faz parte, né? Agora, a quem as faculdades de medicina veterinária são afetas? As universidades, elas têm um comitê, uma comissão de ética dentro da própria universidade. E essa comissão, ela tem que deferir, ela tem que legitimar que o procedimento vai ser realizado ou não. Mas, infelizmente, poucos são os membros da sociedade civil que fazem parte. Então, em 6 membros são representantes da própria universidade. Da universidade ou em cada faculdade? Perdão? Na universidade ou em cada faculdade? Em cada faculdade, exatamente. Em cada faculdade? Em cada faculdade. Em cada campus. Isso, só que veja que isso também não tem uma verdade, né? Porque são 6, habitualmente tem que ter um representante de uma organização não governamental, uma ONG em defesa dos animais, mas quando ele existe uma ONG mais ou menos fragilizada também em questões técnicas e que acaba sendo um voto vencido. Quando vota, né? E veja que para se fazer um experimento animal, tem que ter a unanimidade dos votos da CEUA. Que é esse conselho. Depois da CEUA, nós temos o CONSEA, que é um conselho federal, ele é normativo e ele dá as diretrizes, principalmente para os testes de experimentação animal dos níveis 3 e 4, que são os mais abusivos, que levam realmente a um sofrimento extremo. Então, é um conselho que fica em Brasília e eles vão dizer se é possível ou não a aplicação desse procedimento que causa uma dor abusiva. Então, a CEUA dentro da própria universidade e o CONSEA como um órgão normativo federal. Que nesse caso passou despercebido
Sim, exatamente. Nesse caso, passou nosso. Veja, e o mais complicado disso tudo é a falta de fiscalização. O Conselho não fiscaliza. Ele acaba delegando, supostamente, para IBAMA, para outros órgãos que não acabam fiscalizando. Então, os biotérios são umas entidades únicas, blindadas, onde os pesquisadores fazem o que eles querem. A sociedade civil não tem acesso, ou pouco interesse nisso, ou nem sabe disso. Então, a crueldade acontece. Existe sempre interesse financeiro, porque quanto mais animais sendo usados em pesquisa, mais dinheiro se tem. Aliás, tem uma informação importante. Quando a FAPESP começou a cobrar por cobaia, a experimentação animal no Brasil diminuiu muito. Veja, então mostra que não há, o objetivo da experimentação animal não é a investigação científica. O objetivo da experimentação animal no Brasil é absolutamente financeira. Então ela é retrógrada, ela é obsoleta, ela é cruel, ela é antiética e ela não serve para nada. A sociedade civil ela tem que recorrer aos ministérios públicos de cada cidade e denunciar. Nós somos a voz de uma sociedade nova, nós somos a voz dos animais. Adriana, e agora, aqui você me dizia que esse caso agora de 2006 também está no Ministério Público, né? Em que fase está esse processo? Foi instaurado inquérito? Foi oferecida denúncia? Sim, já está em estágio avançado, tanto que o CPPAR ele está interditado, né? O CPPAR não está funcionando mais para experimentação animal e os animais estão no status de serem doados. Isso é o que nós sabemos e para nós termos um aprofundamento nisso, nós teríamos que realmente estar aí na cidade de Jaboticabal conversando com o promotor. Mas isso por imposição da Justiça ou você acha que foi de forma deliberada pelo curso de medicina? Isso não sabemos. A desativação. A desativação ocorreu, isso é um fato, isso foi tratado e levado como informação ao deputado que notificou a universidade para que ela descrevesse todos os testes e experimentos que são feitos, e lá que nós descobrimos que são milhares de animais, que é realmente uma coisa fora do grau de realidade, e para esse próprio deputado foi dada a informação de que está desativado o CPPAR, por vias da polícia, por vias da promotoria. Isso nós não sabemos qual foi o agente que realizou com sucesso o que nós queríamos, né? Que é o fim das crueldades no CPPAR. E você me disse que há outras cidades, outros campos, né, de faculdades de medicina veterinária em que ocorre a mesma prática, é isso? Bastante. Nós temos o caso agora da FAGE, que é na cidade de Jaguariúna, também interior de São Paulo, onde isso acontece uma coisa interessante. A direção da universidade está disposta a se atualizar e a incorporar métodos substitutivos e alternativos. Porém, o coordenador, dois coordenadores que acabam incitando os alunos a pedirem o uso de animais. E ontem, por exemplo, eles tiveram uma aula absolutamente desnecessária, que era a inseminação artificial de cachorras que foram recolhidas do CCZ. Veja, então eles já passam por uma irregularidade administrativa, porque animal recolhido de CCZ não pode servir de objeto de experimentação animal dentro da universidade. Eles estão contra a Lei 9.605, que diz que se há métodos substitutivos, esses devem ser aplicados e os animais não devem ser utilizados. E isso acaba acontecendo por quê? Porque os alunos são jovens, eles não entendem da lei, eles escutam o professor como se fosse o grande mestre, né? Aquele que orienta, aquele que indica o melhor caminho, e a sociedade civil acaba não sabendo. Enfim, o que acontece em Jaboticabal, infelizmente acontece em muitas universidades, porque isso existe uma blindagem. Veja, nós brasileiros não sabemos quantos biotérios tem no Brasil. Só depois do Instituto Royal que o CONSEA resolveu tentar institucionalizar e legitimar essas instituições. E ele chegou a um número de 400 e poucos biotérios. Veja, 400 e poucos biotérios matando milhares, onde a experimentação animal no ensino, a experimentação didática representa 1%, isso é muita coisa. Então é muita crueldade
sendo utilizada com dinheiro público, detalhe, né, para fazer muito mal aos animais e que não vai trazer relevância, eu repito, não tem nenhuma relevância para a sociedade. Bom, Adriane, agradecer a sua participação aqui. Vamos continuar, dar continuidade a esse assunto, né? Conforme foram atualizando as informações, vamos vamos trocando ideia aí para depois a gente atualizar, para ver se fecha em outros lugares, vamos tentar também ouvir o reitor da universidade aqui de Jaboticabal. Tentamos ontem falar com o promotor de justiça que está nesse caso aí, mas ele se negou a dar informações por telefone, seria só pessoalmente, teríamos então que nos deslocar até Jaboticabal para ele poder falar com a gente. Então, se você souber de mais alguma coisa relativa a esse biotério de Jaboticabal e outros espalhados aí pelo estado de São Paulo, estamos aqui para atualizar as informações. Poxa, a gente agradece muito por essa sensibilidade, que possamos melhorar o mundo. Então, conversando então com a Adriana da FAUS, né, que é uma ativista importante aí na defesa dos animais, não só aqui do estado de São Paulo, também com essa federação da ela abrange o Brasil inteiro. Eu sei que tem gente que não gosta, às vezes, de animal, ou não gosta de ter um animal, tal, e deve estar pensando, tem tantas coisas mais importantes do ser humano para cuidar, mas se o ser humano não der conta de cuidar bem dos animais, então o que dirá de si próprio, né? E sem contar que isso aqui também, além dos maus tratos contra animais, há uma questão econômica envolvida também. Né? Sim, também, é claro. Mas acho que principalmente a questão dos animais. Né? Gostem ou não, a questão não está aí. A criação está aí e foi determinada que a gente cuidasse dela. E a gente cuida do cachorro, por exemplo, e o cachorro acha que é ele que está cuidando da gente, pra você ter uma ideia. Ele, na cabecinha dele lá, ele acha que ele que está cuidando da gente e a gente está cuidando deles. E eles estão cuidando também da gente, é verdade. Mas essa interação aí, essa coisa de que o homem é o responsável pela criação, né? É o que está escrito, não é? Não cabe ao homem cuidar da criação? Nós estamos cuidando desse jeito aí, com o planeta do jeito que está e com situações desse tipo, que melhor que não sejam comprovadas. E essa relação também, né, Darcy? Quando você tem uma relação não muito amigável com animais, né? O que esperar da sua relação com pessoas também, né? Eu acho que não difere muito não, né? Acho que é até pior, né? É verdade.